Olá, boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos, após uma semana de muita paz, de muita alegria. Nossa caminhada sempre orientados pelos espíritos. Muito bom estar aqui mais uma vez. E nesta noite, como é a última sexta-feira do mês, nós trazemos um convidado que irá participar conosco com muita alegria, que a gente se convidando para que ele possa estar aqui junto a nós. Então vamos esperar. Já já ele chega, já já ele entra. Apareci! Já está chegando. Boa noite, Neuza. Olá. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal Essência Espírita. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso de recebê-lo, para a gente poder dividir um pouco esses ensinamentos do mestre, não é? Exato. Você está me ouvindo bem, Lívia? Consigo ouvir. Consigo ouvir, às vezes um pouquinho cortado, mas dá para entender muito bem o contexto dela. É, com você também. Tá fraquinha a internet, né? Tenta tirar o fone, tira o fone, quem sabe melhor. Experimente. Deixa eu ver aqui. Aí. Acredito que sim. Deixa eu só regular aqui meu celular. Aí, tá ótimo. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Melhorou, tirei o sim. fone, acho que fica melhor. Eu também percebi que sem o fone fica mais fácil. Bom, Hugo, a gente não faz abertura, a gente dá uma lidinha em uma frase do Chico Xavier. E eu vou ler para a gente se harmonizar, para depois a gente já começar. E nesta noite é o número 323. Então, Chico diz assim: sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos enviou o pão, mais 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tantas coisas para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje à vida espiritual. E aí, se formos chamados à vida espiritual, de nada disso vai valer para nós, não é? Com certeza. E aí a gente vai vendo com isso que tem a ver também com o trabalho dessa noite do nosso Evangelho no Lar, né? Que é de Neio Lúcio. Eu sempre mostro o nosso livro, é Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Esse é o nosso exemplo. Eu consegui a cópia dele em PDF gratuita, Neuza. Desculpa te atrapalhar. Ótimo. Não, imagina. É a Jucimara que chegou. Boa noite, seja bem-vinda. Muita alegria. Hugo, nós costumamos deixar a live mais para o convidado. E eu gostaria que você dissesse algo sobre você, quem você é, quem já não te conhece. E também que você defina se você quer ler ou se você quer que eu leia. Porque a gente vai ler no Paz e vai comentando, né?
Então, Sim, fica a seu critério. podemos ir dividindo ela. O que você acha? Ótimo. Você é que manda. Tá bom, então. Você é que Então, boa manda. noite. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Eu me chamo Hugo Saulino. Eu sou biólogo, sou pesquisador, também professor de ciências e biologia na rede pública, como professor substituto. Há 17 anos sou espírita, me tornei espírita e escolhi como casa, desde a minha orientação e também de trabalho, como onde eu desenvolvo boa parte da minha parte de trabalhador como médium psicofônico, como auxiliar na gestão do som e da parte de sonoplastia das palestras de domingos, Obreiros do Bem, né? A nossa famosa e carinhosa MEI-MEI, também conhecida aqui em Araraquara, mas já, vamos dizer assim, há quase 16 anos, pelo menos, aí eu tenho colaborado com palestras espíritas, né? Comecei novo dentro da doutrina, e por necessidade de trabalhadores da Obreiros do Bem, às vezes as pessoas me faltava palestrante, e às vezes eu substituía com alguma palavra de 15 minutos no atendimento fraterno, e fui crescendo em conhecimento, crescendo até hoje, né, Neuza? A gente nunca deixa de aprender, compartilhar experiências, opiniões com os colegas que são mais experientes e conhecedores mais profundos da doutrina. Esse é um grande exercício constante para a gente. E tenho colaborado com palestras espíritas, talvez hoje seja a atividade que eu mais colaboro em todas as casas aqui de Araraquara, e fico muito contente quando sou convidado por algum amigo a compartilhar também algumas reflexões do ponto de vista do conhecimento da doutrina e principalmente do Evangelho de Jesus. A nossa conexão está um pouco fraca. Às vezes a minha, às vezes a sua, talvez. Vamos fazer ao vivo é isso, né? Lidar com a tecnologia e as suas interferências, né, Neuza? Vamos lá. A gente vai conseguir fazer um bom trabalho, eu tenho certeza disso. Vai. Pois é. O Arteiro Gastronomia também está aqui nos assistindo. Seja bem-vindo, meu filho, querido. E aí vamos nós, Boa né, noite, Hugo? Plínio. A Daniele também chegou, uma querida, muito querida, está aqui conosco. Ela que tem também uma live todas as sextas-feiras, às 10 da noite, está aqui também conosco. Que bom te ver, Dani. Então vamos. Você começa? Pode ser. Começamos com a leitura, então, O Venenoso Antagonista, capítulo 40. E ela começa assim. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou de angústias que lhe povoavam a alma. Com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Interpelado pelo respeito, carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de um pequeno grupo de servidores numa caridade revoltada e dissoluta, numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Vamos fazer um comentário a respeito dessa primeira parte, Neuza? Eu acredito que toda vez que somos convidados, pelo menos a sermos inseridos numa prática religiosa, e aqui a gente está dizendo, claro que a doutrina espírita ela é muito rica, né? No conhecimento, ela nos amplia a visão da dinâmica da vida espiritual, e com mais detalhes, né?
mas eu acredito que toda prática religiosa e toda prática do bem também, não religiosa, mas também serviço social, a prestação de caridade à comunidade, ela sempre vai envolver para a gente grandes desafios. Então, a primeira coisa que nos estimula é sempre a vontade de querer fazer algo de bom para os outros, a serviço, né, de uma lei divina que está dentro da gente. Acho que todo mundo, independente da questão religiosa ou até mesmo moral e intelectual, todos nós temos o desejo de fazer o bem. Embora, muitas vezes, nós queremos fazer de uma forma um tanto torta e resolver da nossa própria forma, com as nossas próprias mãos, né? Com imediatismo, uma certa intolerância. Não deixa de surgir dentro da gente uma vontade de transformar as coisas para melhor. E ali é que a gente começa, muitas vezes, num desenvolvimento de algum trabalho, seja ele filantrópico, ou então até mesmo religioso, espiritual, nós vamos sempre encontrar alguns empecilhos. E um dos empecilhos mais comuns são nada mais do que, às vezes, obsessões espirituais, que a gente encontra principalmente, seja ela pelos próprios desencarnados, daqueles nossos tidos como rivais, eu não vou dizer inimigos, porque a gente nunca vai ter inimigo na vida, a gente sempre vai ter os rivais, e também daqueles que estão encarnados, né? Tem pessoas que nós compartilhamos por antipatias. A gente sempre fala das simpatias, das afinidades. Quando a gente se une também para fazer o bem, nós estamos com afins, né? Espíritos e irmãos que estão com o mesmo ideal. Mas também nós encontramos várias antipatias, seja por divergências de ideias, seja por questões... E a janela enroscou. Eu precisei fechar ela, senão o barulho ia me incomodar bastante. Então a gente começa no exercício da prática do bem e do aprimoramento espiritual, principalmente, não é de se estranhar e também não é a gente achar que estamos 100%, né, isolados ou então até mesmo protegidos. Nós vamos encontrar as nossas rivalidades, as nossas antipatias, sejam espirituais, sejam elas sociais e morais. Então, acredito que essa primeira parte é um grande desafio para todos os trabalhadores, e Jesus também não deixou de ser um exemplo que enfrentou suas antipatias, aqueles também espíritos que não, digamos assim, não simpatizavam com as suas ideias e queriam, sim, de alguma forma, tentá-lo, né, desviar dos seus próprios propósitos. Né? Pois é. E aqui o Hugo, ele coloca como morcegos da maledicência. Quer dizer, são verdadeiros vampiros, né? E então, esses vampiros, aqui no caso, vão até os servos, né, sinceros, usando da tolerância e venceram esses vampiros. O que não é tão fácil para todos nós. Com certeza. Porque, de repente, você fica numa situação em que você esquece que você está sendo amparado pela espiritualidade maior, está acompanhando, né, que ainda não encontraram a luz. Então, nesse caso aqui, ele usa o termo, são verdadeiros vampiros que sugam dos seus servos aqui, colocando a maledicência e tirando tudo aquilo de bom que eles tinham. Mas sim, eles venceram, até aqui eles venceram. Que bom. E eu gostaria de só fazer uma pontuação sobre esses vampiros, né? Esses morcegos. A gente sempre coloca a figura de terceiros, né? Sejam de obsessores, sejam dos antipáticos. Mas a gente poderia inserir também ali, Neuza, acho que caberia esses vampiros que nos sugam, aquelas nossas ideias já pré-concebidas, os nossos preconceitos, ou então aquelas ideias de que nós nunca somos capazes ou estamos prontos para agir no serviço do bem. A gente acha que sempre como nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós nunca estamos pelo menos preparados ou dispostos, né? A gente se acha capaz de desenvolver uma atividade ou iniciá-la no bem. Então, muitas vezes, isso também pode ser os nossos vampiros, né?
O Emmanuel, eu lembro muito bem dessas questões de obsessões espirituais, ele sempre diz para a gente ficar atento às questões dos nossos valores, algumas ideias pré-concebidas, os preconceitos, que eles não deixam de ser, então, como se fossem exemplos de processo de auto-obsessão. Né? E às vezes a gente se acha, né? Ah, eu não. Esse tipo de trabalho não é para mim, é muito para mim ainda, não estou preparado para isso. Então a gente começa a se deixar levar também por essas ideias que tiram a nossa própria energia, a nossa vitalidade, né? Pois é. Deixa eu dar uma boa noite para o Almir aqui, Almir Portugal. Seja Que bem-vindo. ótimo. Boa noite, Almir. Vamos continuar então? Vamos lá, vamos seguindo. Então vamos lá. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Vamos olhar para a pobreza, né? Quantas dificuldades a gente Sim. começa a falar pelo aspecto material que às vezes um serviço social nos coloca, né, Neuza? Quantos desafios para levantar recursos, não é mesmo? Sim, com certeza. Com certeza. E aqui ele E às vezes cita, também a né? pobreza. Não, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar. Ele cita. Está Vamos lá. cortando muito, Hugo. Está cortando Tá, né? bastante. Que pena. Então, eu estava dizendo assim, a É uma sombra da pena. pobreza. Muitas vezes a gente enfrenta recursos, dificuldade de recursos materiais, mas às vezes a nossa pobreza também pode estar na falta do nosso conhecimento espiritual, então até mesmo da maturidade, né? E que um pouco de força de vontade, uma questão Sim. de tempo, tudo se supera, e com a ajuda de outras pessoas e participação de pessoas mais experientes, não é mesmo? Eu acho que está cortando bastante para você, Neuza. Ah, está cortando sim. Está cortando muito. E aí eu ia dizer aqui, né? Quando ele nos manda a serpente, aí existe uma frase onde ele diz, está em Mateus, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as sombras. E se nós não somos prudentes, a gente sempre cai naquela situação. E temos também que ser simples como as pombas, sem maldade, ser puro. Então, essa prudência que nós deveríamos ter diante desta situação, porque aqui ele diz, né, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotavam o escuro perseguidor. E nós fazemos o silêncio para poder derrotar esta serpente que está aqui em nós mesmos, não é? Porque nós vamos tendo dificuldades. E para poder superá-las, nós temos que ser prudentes e nós temos que ser também simples, usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa cautela. Então, A não é... indulgência, eu diria, Não, viu, Neuza? Eu acho que também seria muito importante a gente falar sobre, nos casos de calúnia, a nossa indulgência para com o outro, para um dia também ser recebido com indulgência, né? isso, e nós não podemos perder a nossa essência diante de qualquer perigo. Porque quando ele diz Exato. aqui que ele nos manda no meio de ovelhas, né, no meio de lobos, então nós temos sim que não podemos perder a nossa essência diante de todo o perigo. Exato. Raciocinar,
poder discernir aquilo que é nosso e aquilo que não é, como você disse anteriormente, aqueles pensamentos, né? São muito importantes. Sim. Então, E vamos toda lá. essa prudência, eu acredito que daí a gente consegue, como eles dizem aqui, né, quando vem o gênio satânico, modificou as normas de ação e envilhou os demônios da vaidade. Quando a gente não perde a nossa essência, aproveitando essa sua fala, né, a gente sabe o que a gente é capaz, nós sabemos qual é o nosso papel, o que nós somos de verdade, a gente não se deixa levar por comentários, né, que às vezes inflam o nosso ego, ou então a gente começa a pensar que temos muito mais poderes do que a própria divindade, né, de Deus. Que a nossa participação, né, é muito pequena, ela é simples, mas ela é essencial, não é verdade? Sim, com toda certeza. E a vaidade nada mais é do que a ilusão do nosso próprio orgulho, né? Esta Exato. chaga que está aqui em todos nós, que ainda somos simples e ignorantes, porque nós ainda não estamos num patamar mais elevado, nós ainda estamos engatinhando. E aí fica este pensamento para a gente poder sair um pouco desse nosso egoísmo, desse nosso orgulho, que é o que atravanca o nosso crescimento. É muito Exato. difícil. Bem. Quer continuar agora, Neuza? Pode ser. Cadê onde você parou aqui? Olha, foi então que os seres escarninhos. É que eu voltei aqui para ler mais um pedacinho. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperados os espíritos das trevas, mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhes solene: vou ler só mais esse pedacinho. És um Uhum. homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições. Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, fazes penitência perante o Eterno. Clama tua culpa, tuas culpas. Eu acho que aqui também dá para dar uma parada, né, Hugo? Sim. Olha só, hein? De Bom, que adianta ficar Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino dos céus. exatamente. E às vezes também a questão da vaidade, né, Neuza? Quando às vezes a gente cresce no trabalho espiritual especial, e quando a gente envolve a filantropia de uma casa espírita, e nós conseguimos agalgar companheiros que são, assim, digamos que mais abastados e que querem fazer o bem, às vezes investimos, né, na estrutura da casa e às vezes nós nos perdemos querendo trazer mais conforto e às vezes a nossa própria vaidade faz com que, ao invés de ser uma casa simples, acolhedora, claro, confortável dentro da tecnologia que se é necessária hoje em dia para levar a mensagem às pessoas, que seja decente, às vezes as casas espíritas, assim como grandes templos religiosos, se perdem, né, na própria vaidade dos gestores e querem enfeitar demais e esquecem das necessidades dos aflitos que batem nas portas. Então, acho que é interessante só chamar a atenção para essa, porque o Kardec sempre dizia que as casas espíritas, o modelo então dela, né, deveriam ser mais centralizadas, com um número assim mediano de trabalhadores e atender uma comunidade. A gente sabe que é muito importante crescer a mensagem espírita, mas a casa espírita tem que começar por si só, dentro da essência dos trabalhadores,
e da união de uma comunidade, e não se preocupar somente com o exterior dela, não é verdade? Pois é, pois é. E os espíritos das trevas, né, que mandam dinheiro e tudo mais, eles acreditam que apenas doando e passando para outros, eles já estavam fazendo o seu papel. Mas não é bem Sim. assim, né? Não é bem assim, não é somente repartilhando, né, compartilhando o que entra de recurso, mas também é aquela questão do pão espiritual que nós devemos compartilhar com as pessoas. E é claro que muitas vezes a tentação pode chegar a todos nós. E acredito que essa história, a essência maior dela que traz para a gente vai ver depois os outros exemplos, é a questão da nossa vigilância, né? Mas não aquela questão do orar e vigiar. É a gente orar estando em conexão com o Pai, com os propósitos dele. E a vigilância, assim como o papel das serpentes, né? Da nossa certa astúcia, de um certo cuidado para não deixar se cair nas tentações ou das nossas próprias imperfeições. E quem se conhece, né, sabe das suas imperfeições, é aí que mais a gente tem que ficar vigilante mesmo, porque hora ou outra nós haveremos de cair sobre as nossas próprias provas das nossas imperfeições. Exatamente. Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Martiele, que chegou. Vagilanjur, seja A Vágila é uma bem-vinda. colega lá do Ceará, acho que é do Nordeste, Ceará, se não estou enganado. Vágila, me corrige, por favor. Ah, que legal, que legal. Ari, boa noite. O Jorge Massalki. O Ari também aqui está dando boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Mas o que eu ia dizer, Hugo, é que aqui neste momento, quando você falou de nós fazermos algo acreditando que já é o suficiente, então eu estava me lembrando, sem julgar ninguém, sem condenar, mas a realidade daquele que vai ao centro, passa, às vezes, mensagens, ou trabalha, dá a sopa, mas a sua atitude fora de lá não condiz com aquilo que ele prega. E Exato. isso a gente vê. Às vezes, até nós podemos estar nesse contexto. Mas então, aí a gente tem que entrar nesse vigiar e orar, porque quando ele diz aqui, és um homem, não é um anjo. Sim, nós ainda não estamos usando a túnica do Cristo, mas a gente pode ainda começar aprendendo e seguir os ensinamentos dele, né? Então, não é porque nós estamos aqui que nós já vamos, quando deixarmos o planeta Terra e voltar para o mundo espiritual, já ter um cantinho lá, né? Recebemos uma auréola de prata e aí ficarmos já. Somos todos imperfeitos ainda, com toda certeza. Exato. E lembrando também, quando ele fala, né, das tuas culpas, né? Às vezes a gente se coloca num papel de reflexão das nossas imperfeições e a gente não se acha, por exemplo, digno de estar fazendo o bem ou envolvido num trabalho que esteja o bem espiritual, principalmente, né? E acho que nesse momento também, lembro de alguns detalhes que a gente precisa ter um tanto de maturidade, né, Neuza, quando a gente desempenha esse papel de divulgar o Espiritismo e o Evangelho, principalmente, claro, tentando, né, exercitar sempre aquilo que a gente compartilha como fala e reflexão, que seja reflexo das nossas ações para fora de uma casa espírita e atualmente através da internet. Mas a gente também tem que ter a maturidade de entender que algumas imperfeições morais, elas não serão resolvidas a curto prazo, né? Então, se aquele nosso companheiro, ou a gente conhece o íntimo, a história de vida mais próxima de um colega que compartilha os ensinamentos de Jesus, e a gente sabe que existe uma distorção do caminho dele para fora da casa espírita, é o que outro dia, uma vez, uma senhora, né, comentou lá na Obreiros do Bem. Então ela dizia assim,
Só a coragem deles estarem na frente, expondo e trazendo algo de bom para compartilhar com as pessoas, já é uma luz que ele traz para dentro de si. Então, eu não espero perfeição de palestrante espírita. É claro, a gente espera que ele seja sempre o exemplo, o reflexo do Evangelho, porque nós somos, né? E lembrando aquelas passagens de Mateus, né? A quem é muito é dado, muito é cobrado também. Né? Muito é pedido da gente. Então, esse exercício de vigilância, né? A gente precisa estar sempre atento. E quando a gente se depara que, às vezes, os nossos ônus são maiores que os bônus, ultimamente, né? Não se deixar entristecer ou se deixar levar pelo pessimismo, porque realmente nós não somos anjos. E nós não deveremos ter o papel de querer salvar o mundo com a nossa própria ação. É uma ação conjunta, né, de amadurecimento. E aí acho que envolve muito a questão do papel dessa família, como sempre eles conseguem driblar as situações da vaidade, a questão também dos morcegos, desses vampiros, né, que tentam sugar nossa energia, nosso bem-estar para fazer o bem, com a questão da conexão divina. Então, quando a gente não perde a nossa essência e a nossa ligação com o Pai, com um propósito maior, a gente vai estar sempre olhando, sim, para esses desafios e tendo essa maturidade espiritual de que nós devemos sempre persistir. Né? E por mais que existam percalços e outros tantos desafios, a gente precisa persistir. Nem que seja para parar um momento, reflete e retoma a caminhada. Né? Como diz aquele filósofo Clóvis de Barros, né? Para trás nem para dar impulso, é sempre para frente. Então, eu acho que fica esse exemplo. Né? E a gente vai verificar agora, então. Posso continuar? Deve. Vamos lá, então. Eu vi que você engasgou aí, dá uma tossida, mas tudo bem. Então ele diz assim, que registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo. Deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer, sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Eu lembrei desse trechinho, Neuza, que eu tenho esse livrinho aqui do Mereça Ser Feliz, que ele traz mensagens de Irmãs do Fo. E ela traz um trechinho aqui chamado assim, severos, porém sem culpa. Porque o Evangelho fala que quando a gente tem que tratar com indulgência, e dos aspectos da caridade é o não julgar o outro, né? As leituras de Marcos e Mateus, elas são muito fortes, porque eles sofrem uma influência muito grande ainda do próprio, da cultura hebraica, né? Das leis mosaicas. E Moisés, numa certa época, e para desempenhar o papel dele do monoteísmo, ele teve que ser severo com as leis. E isso influencia até mesmo hoje o Talmud, que é a cultura judaica. E aí ela diz o seguinte, né, que às vezes a gente confunde esse severo para conosco mesmo, né, de uma forma que a gente entra nos aspectos de desalento e de achar que a gente não é digno de fazer o bem, porque nós temos ainda nossas imperfeições. Mas ela fala o seguinte, que muitas vezes a gente chega a essa conclusão porque nós colocamos, claro, o Cristo é o nosso modelo, né, a ser seguido, e a gente vê os exemplos da história dele, tanta sabedoria, e assim outros poucos, né, os poucos escolhidos, dos muitos chamados, que conseguiram driblar as suas próprias imperfeições, os percalços das suas provas e expiações, como nosso querido Chico, Madre Teresa, Gandhi, né, Martin Luther King, que foram outras personalidades, espíritos que se destacaram alguma tarefa do bem, e às vezes a gente quer se comparar e ser como eles de imediato. Né? Então a irmã Sidufo fala assim, que às vezes a gente se culpa e a gente é tão severo conosco mesmo porque a gente ainda quer dar conta, quer fazer algo que a gente ainda não dá conta, ou ser aquilo que a gente não dá conta de ser.
E às vezes o trabalho no bem começa em coisas pequenas, né? Sendo mais tolerante, sendo mais paciente. Às vezes a gente se silenciando diante da calúnia dos outros. Às vezes a gente silenciando diante dos burburinhos e dos escândalos do mundo, né? E quando a gente se envolve na tarefa do bem, na divulgação do evangelho principalmente, se a gente não começa a olhar principalmente para as coisas pequenas que a gente tem que começar a galgar elas, né? Para crescer e se fortalecer e um dia, quem sabe, chegar a ser um espírito e ter uma missão como a do Chico, como de Madre Teresa, por exemplo, que nos enche os olhos, e o próprio Cristo também, que nos cega com a sua própria luz e sabedoria, a gente vai estar preparado para tudo. Então, eu acredito que nesse momento do texto, me vem essa leitura da irmã Cidufo, que é complementar, e ela vai dizer isso daí para a gente, né? Que a gente tem que começar a se valorizar naquilo que a gente já alcançou do bem que a gente consegue fazer, e, claro, buscar sempre o aperfeiçoamento. E quando a gente busca sempre mais aperfeiçoar, um pouco mais duras e difíceis são as provas, quando não até mesmo estamos preparados para enfrentar grandes privações que são as chamadas, então, as expiações espirituais, não é? Com toda certeza. São nas pequeninas coisas, né? E logo aqui no início deste livro, quando Cristo está conversando com Pedro, e Pedro chega assim esbaforido, dizendo que falou tudo que tinha para o seu tio e para o seu primo, e aquela coisa toda, que ele estava empolgado, e aí o Cristo diz para ele: sabe, Pedro, nós precisamos perceber que é no lar, são as primeiras pessoas que estão nos ajudando a crescer, com outras palavras. Então, muitas vezes a gente quer fazer tudo fora, mas nós nos esquecemos daqueles que estão exatamente perto de nós. E aí vai acontecendo o quê? A gente faz uma grandiosidade fora, vai socorrer os irmãos que estão lá, distantes, e os que estão aqui perto de nós vamos esquecendo. Então, e aí a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo, com os exemplos que ele deixou, que não é bem assim. Aí a gente começa a despertar. Por isso é que vai ser cobrado de nós muito mais do que aquele que nada sabe, que nada conhece, né? Exato. Porque a cada um será dado conforme as suas obras. Então... Exato. E às vezes a gente vai buscar missões muito maiores, né? Ou tentar ter essa visão até na nossa própria vaidade espiritual. A gente acha que, lembrando da mensagem, severos porém sem culpa, que às vezes a gente precisa, né? Provar as nossas lições morais espirituais ou espiá-las, quando não a gente vai buscar até coisas que a gente não vai dar conta de fazer e criar problemas. E às vezes os nossos desafios eles são tão pequenos e mais simples, né? Como, por exemplo, a convivência com um familiar adoecido, cuidar dele, dar atenção, ou então até mesmo uma pessoa, um filho, um colega de trabalho, um patrão que é mais severo e difícil de lidar, e então necessita da gente essa sabedoria interna, de um certo ponto de resiliência, de até que ponto, né, a gente consegue trabalhar e conviver. Às vezes a vida coloca a gente em caminhos, né, que você não tem mais escolha. Então, a sua própria prova ou expiação está na convivência ou na execução de uma profissão de difícil relacionamento com o outro, né? Então, eu sempre falo assim, que como professor, às vezes a gente enfrenta esses desafios, né? Principalmente com os mais jovens. E às vezes a gente olha para professores que se queixam, e realmente é cansativo, muitas vezes você não é reconhecido, e talvez aí esteja o grande desafio para um espírito, né, que vem compartilhar conhecimento com aqueles que são mais jovens. E a gente sempre tem que lembrar disso, e um colega de profissão fala disso, assim, lembre-se que aquele que já passou pelas carteiras é você, e você também um dia foi como semelhante às crianças, os adolescentes que são mais rebeldes, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria e saber dar esse exemplo para eles de maturidade, ao invés de querer ficar batendo de frente com coisas que a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar neles de imediato. Então não é alterar o tom da voz, e às vezes é o nosso comportamento mesmo, né?
É a nossa inteligência emocional sendo a serviço da educação, e nesse aspecto também da educação moral e espiritual, nós como espíritas, né, e divulgadores de evangelho, estudiosos, dedicados, ou não divulgadores como palestrantes, nós devemos estar sempre vigilantes também a essas oportunidades. Porque na primeira decepção com a atitude de um colega, de um companheiro, a gente também entra nessa tristeza e se deixa levar e abandonar todo o trabalho. E não é esse o propósito, né? É que a gente possa se tornar resiliente e cada vez mais sábio diante das situações que a gente consegue driblar. Exato. E é isso que muitas vezes me faz fortalecida quando eu olho aqui e vejo que tem 3, que tem 4, que tem 7, que está aqui conosco. Então, isso me sinto bem, porque são essas as pessoas que vão me motivando a continuar. E de que valeria, sim, como diz o Cristo, se 1 ou 2 orar com fé, e do que valeria aqueles 100 que estão orando juntos, mas cada um com um ideal, cada um com um pensamento, né? Então, isso é muito interessante. E nesse sentido, eu penso, e me lembro do Chico, quando ele começou a fazer o estudo, e não tinha ninguém. E aí ele fala para Emmanuel, o que eu faço? Ele fala, faça o seu estudo. Ficava ele e o cachorrinho deitado nos pés dele. Então, tem que ser humilde e não ir procurar lá longe, como você disse, afazeres, coisas que vão nos colocar acima dos nossos limites, que às vezes nós não conseguimos, né? Então, façamos uma coisa bem feita, com amor, àqueles que estão mais próximos de nós. E isso é muito importante. Exato. Mas, infelizmente, aqui na nossa história, né? Os nossos espíritos das trevas estão aqui, lutando para fazer com que esta família se desfaça. E até o momento... infelizmente, eles vencem. Exatamente. Infelizmente, eles vencem. Pois é, que tristeza. Morre o marido, morre a esposa, morre os filhos. E aí a gente vai vendo nessa situação como é que nós somos envolvidos pela sintonia, mesmo de encarnado para encarnado, né? Porque foi o marido, depois foi a esposa, depois foram os filhos. Foram envolvidos de uma forma nessa psicosfera que foi envolvendo a todos. Porque, na verdade, foi o primeiro que foi que recebeu a sugestão, foi o pai. E aí a psicosfera se manteve e todos eles foram contaminados, vamos falar assim. Exato. E o que é interessante, que me chama a atenção dessa história, Neuza, é que assim, o primeiro a ser contaminado foi meio que assim, o pai e em seguida a mãe, né? Então assim, você começa com o pilar da família. Nós temos um modelo então de família paternalista, né? Onde o homem geralmente tem sempre ali, e a gente pode ver também como o Jung e o Freud trazendo dentro da psicologia, né, que o masculino ele acaba sendo a simbologia do lado mais racional que a gente tem das coisas, né? Então você vê assim que a própria influência espiritual, ou até mesmo a descrença moral, essa perca, né, essa perca de autoconfiança em si mesmo, de fazer o bem, de trabalho, né, no bem, ela atinge o nosso racional, porque se a gente começar a se deparar com o mundo hoje em dia, as notícias que sempre chegam de uma velocidade muito grande através da internet e também da televisão, a gente começa a entrar numa certa onda de descrença na própria humanidade, devido às coisas que estão acontecendo, né? Então a gente começa a achar que tudo está perdido. Eu vejo às vezes as pessoas falando, antigamente era melhor. Eu falo assim, depende de alguns aspectos, as gerações mudam, os valores mudam, mas eu acredito que muitas coisas ganharam uma grande melhoria, né? Você pode ver, hoje nós somos espíritas, nós temos pelo menos o direito e a liberdade de expor a nossa crença sem sermos perseguidos, agredidos nas ruas, assim como outros irmãos também que são de doutrinas espiritualistas podem trazer as suas mensagens.
quanto os outros tantos. Então, às vezes, você começando a atingir pelo seu lado racional, em seguida a mãe, que vem a questão do próprio feminino, que é a emoção dos nossos sentimentos, então você sai da nossa caixa, né, que é a ligação de expressão do espírito, que é principalmente o seu cérebro, a sua inteligência, e aí você vai para o sentimento, que é a raiz, e que atinge, né, toda a parte do desequilíbrio dos filhos, que nada mais são os frutos do seu trabalho, dos talentos já adquiridos, da capacidade de desenvolver esse trabalho, de levar adiante as coisas novas. Então, acho que é interessante, para mim, né, olhar por essa simbologia desses 5 elementos da família. Né? Então, o pai, o lado racional, a mãe, geralmente a simbologia do sentimento e do amor, da fraternidade, e os filhos, que nada mais são os frutos que darão continuidade disso no futuro. Com certeza. É isso mesmo. Vamos continuar, então? Vamos para o final. E assim disseram, então. Pois é. Né? E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiram guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente. Deixa eu ver se minha página aqui, que eu estou no computador. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Pois é. Sabe que me lembra a passagem evangélica? Sim, pode falar. Quando Jesus dizia assim: "Tende ânimo, eu venci o mundo". Pois é. Exatamente. Exatamente. Tem um livro com esse nome, né? Acho que é do Roosevelt, se não me engano. Mas é verdade, é verdade. Tendes ânimos. E ainda Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Exato. Então, aqui é bom a gente lembrar que quem anda na luz dissipa as trevas, né? Então, nós temos que ter isso dentro de nós, esta convicção dessa nossa vida, ter uma direção, ter uma orientação, e saber que a fonte de luz vem de lá. Vem de lá, do nosso mestre, o governador nosso, né? E nenhuma escuridão vai nos atingir. E essa firmeza temos que ter dentro de nós, embasado no quê? Na nossa fé. Na nossa fé e na certeza do amparo do Pai. Porque Ele não desampara ninguém. Então, nós às vezes falamos, porque estou com problemas, não estou conseguindo enxergar a luz do túnel e tudo mais. Mas muitos de nós colocamos peso em nosso fardo. Porque a gente, às vezes, tem uma coisa tão pequenina para resolver e a gente complica muito. Porque a gente não tem a certeza do amanhã. A certeza desse amparo do nosso Pai maior. Isso é a fé, nada mais do que a fé. E também não desanimar devido à primeira pedra no caminho, né, Neuza? Às vezes as pessoas, aquela questão mesmo, a gente se coloca numa expectativa de grandeza, né, de trabalho espiritual, e esquece das coisas pequenas e simples, e que elas são necessárias para o começo de toda atividade do bem. Né? Começando pelo bem que nós fazemos a nós mesmos, né, de acreditarmos no nosso potencial, de não deixarmos, claro, as tristezas, as desilusões haverão de aparecer, as decepções também com os colegas, e conosco mesmo, a gente coloca tanta expectativa que a gente seria capaz de fazer as coisas, não consegue às vezes, né? Não atinge
a perfeição como a gente imaginava. E não desanimar, né? Acreditar que o trabalho no bem é um trabalho incessante de aperfeiçoamento, né? E de sabedoria, de caminhar mesmo com paciência, com humildade. Sim, e a humildade que é muito importante. Porque às vezes você não consegue aquela situação e você não tem a humildade de dizer, eu não consigo, e passar para frente, continuar. Ou então voltar e começar tudo de novo. Igual aquele rapaz Exato. da cruz. Ele vai cortando os pedacinhos da cruz, quando chega lá no final, ele vê que a cruz ia servir de ponte. Aí ele tem que voltar e pegar novamente a cruz. É assim que somos nós. Às vezes a gente não Tudo bem. consegue atingir ainda pela imaturidade nossa, por ainda não conhecer aquilo, não saber, não ter um caminho traçado, e aí a gente pega atalhos. E aí a gente Exato. complica a nossa encarnação, né? E essa lição realmente é muito grandiosa. A semana passada nós falamos sobre tentações, né? Por isso que aqui no comecinho, ele diz assim, deixa eu achar aqui, que interpelado pelo respeitorinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações. Então, sim, o Pedro já falou sobre as tentações que havia sido comentada no capítulo 39, que o mestre falou sobre as tentações. E aqui, mais uma vez, ele reforça sobre essas tentações, que não são fáceis, porque nós temos, durante todo o nosso trajetório, essas situações que vão nos botando numa situação bem difícil. E aí nós temos que ter confiança em Deus, em Jesus e em nós mesmos, né? Exato. E aqui, como ele fala, aqui no final, que ele fala de trabalhar com os pés e com as mãos, trabalhar com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência. Então, nós temos, sim, que trabalhar, e não é apenas pensando em fazer, distribuindo os bens e tudo mais. Aí ele fala, a tristeza destrutiva não é mais que a visita ameaçadora dos gênios das trevas, sim. Quem enxuga lágrima alheia não tem tempo de chorar. Isso eu acho fantástico, porque a gente vai trabalhando no bem. E não é só os bens financeiros, né? Como nós já comentamos aqui durante esse nosso papo, esse nosso estudo. E aí chegamos no final, seu Ivo, seu Hugo. Tudo bem. Hugo, é o seguinte, Dona Neuza. troquei o seu nome, troquei o seu nome. Nós temos até as 8, né? Porque senão o Instagram nos tira do ar. Sim. E a gente E eu fala ainda mais, não. né? Hã? Como? E a gente fala pouco, né, Neuza? Fala pouco, pois é. Então, eu ainda não tive coragem de ultrapassar esse horário, porque uma vez já fui cortada, fomos cortados. Uhum. Então, quando vai chegando nesse horário, eu já vou ficando de alerta. Eu Tá não acho ótimo. justo que corte gente e fique assim no final. Mas a nossa prece de encerramento, nós faremos sim, e eu gostaria de pedir para que você fizesse. E Bem, como eu digo toda semana, aquele que quiser colocar um copinho de água do seu lado e quiser colocar o nome de um parente, de um ente querido, aqui na nossa tela, irá depois para a nossa listagem, porque essa listagem continua aqui desde janeiro, o primeiro dia que nós fizemos o nosso estudo. Então, quem quiser colocar o nome, quem quiser colocar a água, fique bem à vontade. E você tem 6 minutos, Hugo. vamos lá então. Então, Neuza, primeiramente agradeço pelo convite. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, com essa obra riquíssima do Evangelho. Acho que ela traz para a gente a oportunidade de reflexão de tantas, né, extensões que a gente pode trazer para os significados da vida da gente e que também colabora muito para o entendimento do Evangelho. A gente começa a puxar várias tantas outras lições que a gente começa a lembrar
da mensagem do Cristo. Então, muito obrigado, e eu acompanho vocês, então, nessa oração final, vibrando por toda a nossa família espiritual, em especial os nossos irmãos que nós desejamos que estejam, né, bem. Vibramos por toda a nossa nação, vibramos pelos nossos representantes políticos, gestores, vibramos pelo nosso lar, pelo nosso ambiente de trabalho. E pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos fortaleça, e que possamos estar sempre atentos às oportunidades de praticar as suas lições e ser assim, então, a luz para aqueles que nos observam. E que possamos também, na medida do possível, a galgar sempre um passo à frente do progresso espiritual e assim atingirmos a tanta luz que desejamos um dia ser assim também, assim como o seu exemplo nos torna fiéis aos seus ensinamentos. Grandes serão as nossas oportunidades se soubermos aproveitá-las, as pequenas que nos são oferecidas hoje. Pai nosso que és dos céus, santificado é o seu nome. Venha a nós o seu reino, e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que evitamos todo mal, que assim seja. Que assim seja. Hugo, eu só tenho que agradecer a sua presença. Eu fico até triste porque a transmissão, depois eu assisto, obviamente, mas eu tenho a impressão que ficou muito cortada. A minha vontade é a gente repetir. Ficou bastante Talvez o sinal cortada, da minha internet né? o sinal da minha internet esteja ruim, porque desde domingo passado até todo aquele bairro que o pessoal está reclamando bastante. Então, tomara que pelo menos as próximas a gente esteja com uma conexão melhor, Neuza. Eu peço desculpas, Sim. Mas fico muito feliz de poder estar participando. Mas não é só a sua, não, viu? Eu estou tendo problema aqui também. Tá tudo muito lento aqui em casa. E aí, depois que trocou, né? Uma era uma, eu não vou falar o nome, depois vendeu para outra, e agora nós estamos assim, sem nenhum amparo. Está muito triste. Mas vamos ver se a gente consegue também colocar tudo isso, porque está tudo muito lento. Até a TV. Jair entrou agora, nós já fizemos a nossa prece, já estamos indo, mas é um prazer ainda recebê-lo. E eu agradeço a todos que estiveram conosco, aqueles que porventura ainda forem assistir, né? Que fica lá no YouTube. Vilma também, boa noite. E nós vamos repetir, sim, viu, Hugo? Com certeza, para que todo mundo possa estar conosco. Vamos pensar um pouco, sabe, arrumando essa nossa internet aqui, ficando um pouco mais em ordem, a gente possa repetir. Com certinho? Certeza. Então, agradeço a todos, um bom fim de semana para todo mundo. E no domingo, haja com o seu coração, para que nós tenhamos um futuro melhor. Mas que o nosso governador planetário, tem que estar sempre conosco. E nós com eles. Apesar que ele disse, estarei com vós até os fins dos dias, dos tempos. Então, nós já temos certeza que ele está conosco, não é? Exato. Falou, então. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Hugo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Dá um beijo na cabeça. Beijão, Neuza. Falou. Pode deixar. Falou, um abração tchau, no tchau. Paulo, um beijão nas crianças e na Paula aí. Tchau. Falou, obrigado. Tchau, tchau.